Então, vou começar com a minha descrição. Eu sou assistente social, trabalhadora do SUS, estou na atual gestão do CRES como suplente. Sou uma mulher de 52 anos, branca, olhos e cabelos castanhos, cabelos curtos, no momento eles estão presos, tenho estatura média, estou usando uma blusa cacharel preta com um lenço vermelho, brincos na cor de prata, um batom vermelho, e ao meu fundo tem uma parede azul com um armário branco. Sejam todos e todes e todas bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que tem o tema o trabalho do e da assistente social na saúde mental e o técnico de referência. Antes de passarmos para o nosso tema, temos alguns informes importantes do CRES. Então, são eles. A revista Conexão Gerais recebe até dia 22 de julho de 2024 artigos para sua edição atual, a ser divulgada em dezembro. Como nas últimas edições abertas à categoria, o tema é Experiências e Possibilidades do Trabalho de Assistentes Sociais na Atualidade. O periódico anual do CRES-MG busca fomentar e apoiar produções teóricas e científicas na área do serviço social, tão fundamentais para qualificar as e os assistentes sociais e valorizar a profissão perante a sociedade. Para enviar um artigo, é preciso ter registro profissional ativo no CRES-MG e estar em dia com a anuidade. Estudantes de serviço social podem participar como coautoras ou coautores em grupos de até 5 pessoas. O edital completo está no site do Conselho. Também nos dias 3 e 4 de setembro de 2024, o Cefes e o CRES-MG realizarão o Seminário Nacional Serviço Social, Feminismos e Diversidade Trans, aqui em Belo Horizonte. O evento terá inscrições gratuitas, com emissão de certificado, para quem comparecer presencialmente. O evento dará ênfase no trabalho profissional, no fortalecimento das políticas sociais e no enfrentamento dos preconceitos. As inscrições serão feitas pela internet e serão divulgadas em breve. Agora temos algumas orientações para o bom andamento da nossa atividade de hoje. O link da lista de presença será colocado no chat próximo ao final da atividade. É importante que assinem a lista para termos uma dimensão do alcance da nossa atividade para a nossa avaliação, mas nós não teremos emissão de certificado. Pedimos para manter os áudios desligados durante a exposição dos facilitadores e serem abertos só quando necessário interceder. Ao mudar de ambiente, manter as câmeras desligadas para evitar qualquer constrangimento e transtorno. Durante a atividade, podem elaborar perguntas através do chat ou solicitar inscrição. Se a pergunta for realizada via oral, favor fazer a audiodescrição e o do ambiente. E se a pergunta for realizada através do chat, favor se identificar e colocar na frente a palavra pergunta, para a gente identificar melhor. O tema do nosso encontro hoje é o trabalho do e da assistente social na saúde mental e o técnico de referência. Para falar sobre o tema, temos duas ilustres convidadas. A Cristiane Silva Tomás, que é assistente social com experiência de trabalho na política de saúde mental, é doutora em serviço social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto e pesquisadora da política de saúde mental, dos fundamentos do serviço social e do trabalho profissional. E a Carmen Macedo Rodrigues, que é assistente social, trabalhou como técnica de referência no CAPES 1 de Itabirito, entre 2018 a 2022, e atualmente é coordenadora técnica do CAPES AD de Itabirito.
graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Serviço Social e Sujeitos Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes que elas comecem, também gostaria de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, Ingrid e Marcelo, que vão estar com a gente aqui também. Então, podemos começar. A palavra é com você, Cristiane. Obrigada, Corina. Então, primeiramente, né, assim, queria cumprimentar todos, todas e todos presentes aqui hoje, né? Vou fazer a minha autodescrição, né? Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou com eles mais ou menos presos, uso óculos, estou com uma blusa preta e um cachecol de onça. O meu fundo, né, tem uma parede branca. Bom, eu acho que a gente não vai ter problema em relação ao tempo, né, Carmen? Porque a gente fez, né, assim, eram 40 minutos e a gente fez uma divisão aí de 20 minutos mais ou menos para cada uma, a gente sempre passa um pouquinho, né? Então, e agora a Corina falou que a gente tem um tempo um pouco maior, então a gente pode também ficar um pouco mais à vontade, né, Carmen? Com esse tempo que a gente tem aí, com a fala que a gente organizou, né, para essa noite de hoje. Bom, eu queria agradecer, né, assim, ao CRES, por meio da Comissão de Saúde, né, que nos convidou, né, para a gente estar aqui conversando um pouco, né, sobre o trabalho do assistente social na saúde mental e o seu entrelaçamento, né, com essa função do técnico de referência, né? É uma discussão que a gente vinha já há um tempo querendo fazer, né, nesse espaço, a gente tem feito essa discussão em outros espaços, em outros momentos, né? Mas trazer aqui, nesse momento, eu considero ser de fundamental importância para ter um alcance maior, né? No interior da nossa categoria, né? Pelo menos aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, assim, a Corina já, né, me apresentou brevemente aí, né, em relação à minha formação, né, ao lugar que eu ocupo hoje, né, sou professora, né, do curso de Serviço Social da UFOP, lá de Mariana. Fui trabalhadora da saúde mental, né? Logo que eu me formei nos anos 90, eu trabalhei no hospital psiquiátrico, né? Assim, foi minha primeira experiência de trabalho, foi no hospital psiquiátrico, aqui perto de Juiz de Fora, na cidade chamada Matias Barbosa, mas essa experiência não durou muito, eu era muito jovem, eu tinha uns 23 anos, por aí assim, eu fiquei pouco mais de 6 meses, ou quase 6 meses, né, nesse hospital, e eu saí pedindo demissão em função, né, assim, dos horrores que eu presenciei, né, nessa experiência de trabalho naquele espaço, e eu vi que aquilo não dava para mim, né? Naquela época a gente não tinha essa discussão, né, específica sobre a saúde mental, sobre o trabalho do assistente social na saúde mental na graduação, então eu entrei, né, para trabalhar na saúde mental, né, ainda em hospital psiquiátrico, completamente crua, né, e completamente sem saber aonde que eu estava entrando. E foi nessa inserção que eu fui me deparar com a realidade, né, manicomial e com a luta antimanicomial, e com a qual eu já me afinizei logo de cara, e por isso também, né, saí do hospital psiquiátrico, desse trabalho no hospital psiquiátrico. E pouco tempo depois, em função dos laços que eu estabeleci nesse espaço de trabalho, eu fui compor um grupo de trabalhadores aqui em Juiz de Fora, né, de trabalhadores da saúde mental, criando aí uma cooperativa de trabalhadores com a proposta, isso no final da década de 90, com a proposta, né, de criar projetos, né, de CAPs para os municípios aqui da região, mesmo antes, né, da aprovação da Lei 10.216 em 2001, enfim. E o primeiro CAPS que a gente criou foi no município de Ubá. Eu cheguei a trabalhar lá há pouco tempo, mas em função de outro trabalho que eu tinha em Juiz de Fora, foi inviável manter os dois. E eu, então, iniciei, né, a minha atuação em CAPS no ano 2000, quando a gente abriu, né, junto com a Prefeitura de Santos Dumont, o CAPS 1, lá em Santos Dumont. Foi onde eu trabalhei de 2000 a 2007, né? Então, assim, foi durante esse período, né, maior e mais intenso, né, de trabalho, que eu, né, assim, acumulei aí mais experiência, debate, questões em relação à saúde mental, à luta antimanicomial, à defesa da cidadania, né, os direitos dos usuários,
as questões relativas ao serviço social, né, os desafios, enfim. Foi nesse espaço de trabalho durante esses anos. E, né, se antes disso, um pouco, final da década de 90, eu fiz uma especialização em saúde mental também, foi em 98, que foi oferecida pela Escola de Saúde de Minas Gerais, né, numa rodada aí pelas cidades da Zona da Mata Mineira. Esse curso foi oferecido em vários lugares na época e eu fiz aqui em Juiz de Fora também. E aí, trabalhando na saúde mental, né? Depois iniciei o mestrado, e aí a discussão no mestrado que eu fiz também foi no campo da luta antimanicomial, da cidadania dos, dos, dos loucos, né? E depois no doutorado, que é a pesquisa de mais maturidade, e na minha maturidade também pessoal e acadêmica e profissional, que a gente vai aí, né, assim, amarrar diversas questões que percorreram a minha trajetória durante muito tempo. E a minha fala de hoje aqui é para trazer uma parte, né, assim, dessa pesquisa que eu realizei durante o doutorado, né, que foi uma pesquisa empírica sobre o trabalho dos assistentes sociais nos CAPs em Minas Gerais. O meu recorte, né, na época, foram os CAPs 3 de Minas, que eu consegui ter acesso a eles, né? Foram 9 serviços que fizeram parte da pesquisa nas cidades de Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, Betim, Divinópolis e Belo Horizonte, né? Tinham mais uns 2 CAPs, um CAPs em Barbacena, mas que não tinha assistente social quando eu fui fazer a pesquisa. Tinha um CAPS também, acho que em Santa Luzia, que eu também não consegui contato com assistente social, e um outro mais longe, não me lembro exatamente qual cidade, mas mais para cima, acho que no norte de Minas, que ficava inviável para mim ter acesso, né, para fazer as entrevistas. As entrevistas foram feitas em loco com os assistentes sociais nos seus espaços de trabalho. Bom, então a minha fala de hoje ela vai dar ênfase, né, a um conteúdo que foi problematizado nessa pesquisa, que é esse conteúdo sobre a função do técnico de referência assumida por assistentes sociais, né? Assim, a pesquisa, a tese, né, as discussões, eu trago outras discussões em torno do trabalho do assistente social, da política de saúde mental e também do técnico de referência, mas aqui hoje, em função do tema, do objeto e do tempo que a gente tem, né, assim, é um recorte, né, assim, que eu vou apresentar dessa pesquisa, trazendo aí os elementos centrais para essa discussão sobre o técnico de referência, né, e o seu entrelaçamento com o serviço social e com o trabalho de assistentes sociais. E aí quero aproveitar o ensejo, né, para poder dizer também que em breve, talvez no próximo mês, a gente vai estar, né, assim, publicando o livro, produto dessa tese, pela editora Navegando. E a Navegando, né, ela tem uma forma, né, de publicação que é também em forma digital, mas que a gente tem acesso gratuitamente através de um link, né, que vai ser disponibilizado depois, e também, né, a gente vai ter a versão impressa mais para frente aí para venda, né, do livro. Então, o trabalho, né, assim, completo e revisado e etc., né, e enxugado também, vai estar aí no livro que vai estar sendo lançado brevemente. Bom, então, como eu disse, né, assim, anteriormente, essa minha experiência de trabalho, né, no CAPES de Santos Dumont, nos anos de 2000 a 2007, me colocaram diante aí, né, de diversas questões em relação ao trabalho do assistente social na saúde mental. Durante esse período, eu trabalhei como técnico de referência também. Eu assumi funções, né, de técnicos de referência. Então, esse universo, né, do técnico de referência, essa função, quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado, não era um universo, nem uma função estranha para mim, né? Era algo que eu já conhecia, que eu já tinha trabalhado com, e, obviamente, no meu roteiro de entrevistas, né, estava ali a função do técnico de referência, se o assistente social trabalhava com isso ou não, como que era e etc. Mas antes de chegar no técnico de referência, eu tinha uma série de perguntas relativas ao serviço social, às demandas para o trabalho como assistente social, ao trabalho realizado como assistente social. E quando eu fiz a primeira pergunta dessa série de perguntas sobre o serviço social, que era quais são as demandas que chegam para o serviço social do CAPS? E aí, para minha surpresa, todos os assistentes sociais
que fizeram parte da entrevista responderam a mesma coisa. Aqui nós não somos assistentes sociais, nós somos técnicos de referência. A gente não trabalha com essa perspectiva, né, das profissões, né, e dessa perspectiva multi, a gente trabalha todo mundo assumindo a função de técnico de referência. E aí eu tive que virar o meu roteiro de cabeça para baixo, né, e refazer a ordem das minhas perguntas, porque aquilo ali se colocou como uma realidade, como um fato. Não era algo que eu podia secundarizar, né, e seguir ali o meu roteiro de forma... Afinal de contas, ele é um roteiro. Ele está ali para ser mesmo alterado, mudado, né, e eu ser surpreendida. Então, o que eu gosto muito da pesquisa empírica é essa capacidade que ela tem de surpreender a gente, né, e de trazer, de fato, né, os dados da realidade concreta e não aquilo que se passa no nosso imaginário, na nossa cabeça, nossa capacidade de né, de achar que a gente sabe o que está acontecendo na realidade. Ela se coloca para a gente de forma nua e crua, né? Então, assim, isso, né, me surpreendeu inicialmente. E aí eu vou fazer uma síntese muito grande aqui, né, da realidade que eu encontrei, porque, né, a pesquisa ela se desdobra, ela aprofunda, enfim. Mas eu vou fazer uma síntese que eu acho que eu pego elementos principais para a gente poder discutir esse entrelaçamento aí do técnico de referência com o serviço social. O que que a gente identificou, né? De modo geral, nos CAPs que foram pesquisados, e aí a gente tem visto, a partir de outras experiências de pesquisa, de extensão, né, de grupos de estudo, que essa é uma realidade que tem se colocado de forma hegemônica nos CAPs, sejam eles 1, 2, 3, AD, infantil, adulto, tem se colocado, né, que é uma determinada, né, perspectiva de trabalho interdisciplinar, uma forma de compreender o trabalho interdisciplinar, né, que coloca, né, o técnico de referência como um elemento central, né, e determinante na organização do trabalho das instituições, né? E essa função, né, do técnico de referência é algo que, segundo relatado pelos colegas assistentes sociais, é algo que é posto para os assistentes sociais, em alguns lugares até imposto para os assistentes sociais. Não, aqui você não é assistente social, aqui você tem que ser técnico de referência, né? Esse técnico de referência foi se colocando para mim, né, durante os relatos, como uma função genérica e inespecífica, né? Assim, por que genérica e inespecífica? Né? Porque ela todo mundo faz de tudo, né? Então, assim, é um todo, né? São todos que trabalham como técnicos de referência, com exceção de médicos que nunca assumem essa função. Em alguns serviços, os enfermeiros também não assumem, em outros eles assumem. Então, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, né? Em outros serviços podem ter outros técnicos, mas a maioria são esses. Os enfermeiros, em alguns, assumem, outros não, mas, de modo geral, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional assumem a função de técnico de referência nessa perspectiva generalista, né, em todos os serviços. E, de acordo com o relato, né, dos e das colegas, essas funções, essas requisições institucionais como técnicos de referência estariam, né, assim, subsumindo as atribuições e competências profissionais dos assistentes sociais. Ou seja, as nossas competências e atribuições estariam ficando submetidas, subordinadas, subsumidas a essa função genérica e específica do técnico de referência, que acaba se sobrepondo às nossas particularidades, especificidades profissionais. Então, funções que historicamente, legalmente, né, assim, são reconhecidas, atribuições e competências que historicamente, legalmente são reconhecidas como atribuições e competências de assistentes sociais, em sua grande parte, né, se não estavam sendo executadas por esses profissionais, tendo em vista as demandas que o serviço colocava a partir da função do técnico de referência, né? E, por outro lado, essas demandas que têm um caráter mais individualizante, mais terapêutico, mais clínico, mais subjetivista, de um acompanhamento mais individual, individualizado dos usuários, acabava colocando para os assistentes sociais questões em relação à sua formação
e a competência acadêmico-profissional para trabalhar na saúde mental. E daí, né, uma série de confusões na cabeça dos colegas assistentes sociais de que, por exemplo, a formação em serviço social não capacita para atuar na saúde mental, porque na saúde mental se requisita conhecimentos, né, da psicanálise, da psicopatologia, e que a gente não tem na graduação em serviço social. E, portanto, muitos colegas foram buscar formações fora, né, em psicanálise, foram estudar psicopatologia, foram fazer terapia de família, terapia sistêmica de família, cursos de psicologia, enfim, foram buscar conhecimento em outras áreas que não aquele conhecimento adquirido na graduação em serviço social, por entender que o trabalho na saúde mental requisita esse tipo de competência. E o que a gente foi entendendo? Não é o trabalho do assistente social ou da assistente social na saúde mental que requisita esse tipo de competência, é a função do técnico de referência, da forma como ela tem sido pensada e implementada, que vai requisitar esses conhecimentos, né, mais subjetivos, singulares, da psique, do sofrimento psíquico, do sintoma, do adoecimento, da medicação e etc. Mas essa compreensão, né, uma compreensão que eu fui construindo, né, assim, ao longo da pesquisa e depois, né, com as minhas análises e reflexões, porque durante as entrevistas isso não ficava claro para os colegas assistentes sociais. Na medida em que eles iam falando e que a gente ia conversando, alguns às vezes diziam assim: ah, Cris, agora eu estou entendendo o que acontece comigo aqui. Por que eu fico tão angustiada trabalhando no CAPS, quando eu vou fazer reunião, né, a reunião mensal que tem com os assistentes sociais da saúde num determinado município, e eu vejo assistentes sociais colocando, compartilhando as suas experiências, e eu não me identifico em absolutamente nada, porque o trabalho que eu faço aqui é completamente diferente. Mas agora você me perguntando e eu parando para pensar sobre o meu trabalho, eu estou entendendo que é por causa da função do técnico de referência. Porque aqui eu sou técnico de referência, eu não sou assistente social, né? Então, assim, isso se põe, né, assim, como um dilema, como um conflito, como uma situação, né, assim, angustiante para muitos colegas assistentes sociais. Isso se coloca também como uma questão para a formação em serviço social. Será que a gente tem que mexer na nossa formação para que os assistentes sociais dê conta de atuar como técnico de referência? Né? Ou é essa concepção de técnico de referência que precisa se recolocar, se ressignificar, né, sem que ela se sobreponha ao estatuto das profissões, porque isso não é o que acontece só com o serviço social, mas é o que acontece também com o pessoal da enfermagem, é o que acontece também com o terapeuta ocupacional, né? Um colega, durante a entrevista, né, comentou que um colega terapeuta ocupacional falou assim: olha, eu poderia ter feito qualquer curso, serviço social, psicologia, terapia ocupacional, para atuar na saúde mental, porque não faz diferença a nossa especialidade aqui, né? É lógico que essa realidade ela se intensifica mais ou menos em alguns serviços, né, de acordo também com a tipificação desse serviço, se é CAPS 1, 2 ou 3, né? A escolha do CAPS 3 não foi uma escolha aleatória, ela foi uma escolha determinada por uma intenção. Qual que era a intenção? Da gente poder capturar na realidade mais complexa, que é o CAPS 3, as determinações do trabalho do assistente social, que a gente entendia que se a gente conseguisse capturar, e seguimos o método, né, do Marx, né, em relação à análise da realidade. Se a gente parte da análise de uma realidade mais complexa, os elementos que a gente consegue capturar dessa realidade, a gente consegue levar para uma realidade menos complexa e desvendar essa outra realidade. Então, a escolha dos CAPS 3 ela foi determinada com essa intenção. Então, obviamente que provavelmente ali não fiz nenhuma análise comparativa de CAPS 3 com CAPS 1, com CAPS 2, etc., mas me arrisco, né, a inferir que essa realidade, dessa forma, se coloca mais intensamente pela natureza do serviço, por ser um serviço, né, 24 horas de atendimento de crise, né, cuja demanda imediata do controle da crise é algo que está colocado ali, né, no cotidiano do serviço, que nem sempre isso se coloca da mesma forma nos serviços com menos complexidade, como o CAPS 1, por exemplo, né? Mas se coloca também a demanda por ser técnico de referência, como eu tenho, né, recebido aí diversas
informações, né, de colegas assistentes sociais que participam de grupos de estudo comigo, que eu supervisionei estágio, e etc., que essa é uma realidade que se coloca aí para todo mundo. E aí, né, assim, o que que aí, né, eu agora, né, voltando para o lugar, né, de professora, né, e de pesquisadora, qual que é o que que eu alerto para isso, né, assim, um risco que a gente corre, né, nesse emaranhado aí de técnico de referência, assistente social e dessas funções que nem sempre estão claras para os assistentes sociais, que é da perda desse espaço socioocupacional, né? Que é da perda desse espaço de trabalho para o assistente social na saúde mental. Porque se pode ser assistente social, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, quem é que garante que vai ser assistente social contratado para os CAPs? O exemplo de Barbacena, na época da pesquisa, foi isso. Eu não fiz a pesquisa em Barbacena porque, quando eu fiz contato, tinha assistente social na equipe. Quando eu fui fazer a entrevista, o assistente social tinha sido demitido, não tinha sido contratado, outro assistente social no lugar dela, estava um profissional de uma outra área. Então, não tem, a própria legislação, né, não assegura e não obriga que tenha assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Esses profissionais, eles podem compor a equipe e podem não compor, né? Então, se a própria legislação já não assegura este lugar, se a gente, no lugar que a gente ocupa, a gente também não está, né, assim, caracterizando a nossa atuação a partir, né, do nosso acúmulo teórico, metodológico, ético, político, técnico, interventivo, quem que vai garantir o lugar do assistente social na saúde mental, né? Então, eu acho que a gente corre um risco, né, de perder esse espaço e também de não contribuir com aquilo que a gente mais pode contribuir nesse espaço também, uma vez que é colocado para a gente que a gente assuma outras funções, né, e outras atividades, né? Outra questão também apontada pelos colegas é que, devido ao volume de trabalho como técnico de referência, nesse acompanhamento mais individualizado dos usuários, sobrava pouquíssimo tempo para que eles fizessem o trabalho de fato como assistentes sociais na saúde mental. E aí, os usuários, nessas situações, eram encaminhados para a atenção primária, seja para os serviços de saúde ou para os serviços da assistência social, para lá receberem as orientações, os encaminhamentos, né, em relação a benefícios, programas, projetos e etc. Então, né, a gente, como se a gente estivesse deixando, né, um lugar socialmente construído, né, da nossa identidade profissional, da nossa imagem profissional, da nossa competência profissional, num espaço onde há demanda para isso, mas de acordo com a função, com a organização da equipe, com essa função criada, isso não é possível de ser feito, então tem que ser feito num outro espaço, e aí que são outros serviços de outras políticas, né? E aí eu gosto também, né, de enfatizar, né, que esse trabalho realizado pelos assistentes sociais, né, como técnicos de referência, não se caracteriza especificamente como uma escolha direta dos assistentes sociais, né, mas como uma imposição institucional, como uma requisição institucional. No entanto, há uma direção social a ser dada ao trabalho. E essa direção social, né, ela é da escolha desse profissional, né? E a opção, né, por essa direção social, penso eu, que ela não pode estar acima do estatuto profissional, né, das e dos assistentes sociais e de toda a legislação que regulamenta o nosso exercício profissional. Então, assim, por outro lado, né, então eu já quero dizer logo de cara, gente, não tenho aqui um posicionamento contrário à função do técnico de referência. Reconheço a necessidade, né, em função das particularidades do adoecimento mental, do sofrimento psíquico, da complexidade que é, né, a loucura e o tratamento, enfim, reconheço a necessidade desse profissional que seja mais próximo dos usuários, que reconheça um pouco mais da sua dinâmica familiar, da sua realidade, etc. O que, né, eu questiono um, essa sobreposição, né, dessas funções às funções
legalmente e historicamente reconhecidas como funções de assistentes sociais. Essa é a questão. E aí, né, a minha fala vai toda no sentido de tentar problematizar esses dois lados, né, do trabalho como assistente social, das requisições institucionais e das possibilidades que a gente tem ou não de ressignificar essa função do técnico de referência, né? Então, assim, a função do técnico de referência se coloca, para mim, hoje, como uma requisição institucional. E assim como diversas outras requisições em diversos outros espaços de trabalho que têm sido colocadas, né, para assistentes sociais e que a gente vem nomeando algumas delas como requisições indevidas, né, como requisições que não convergem com as nossas competências, com as nossas atribuições. E nesse debate, a gente parte, né, assim, do suposto de que, né, o assistente social ele é um trabalhador como outro trabalhador qualquer, né, que tem um vínculo de trabalho com determinada instituição, seja ela pública ou privada. Esse vínculo de trabalho subordina o assistente social a um contrato, a determinações institucionais do seu exercício, né? E isso, como diz, né, já dizia há muito tempo a Marilda, isso, né, nos coloca a nossa autonomia sempre como uma autonomia relativa. A gente não tem uma autonomia absoluta, e não só nós, assistentes sociais, mas qualquer trabalhador assalariado, contratado, né, tem a sua autonomia relativa ao seu contrato, às suas condições de trabalho, à sua carga horária, ao espaço socioocupacional onde está inserido, né? No entanto, eu questiono, mas a gente não tem autonomia técnica? A gente não deve lutar pela nossa autonomia técnica? A gente não deve tentar garantir essa autonomia técnica, que é a escolha da direção que a gente vai dar, que é a escolha dos instrumentais que a gente vai utilizar, que é a escolha dos nossos objetivos? Obviamente que os nossos objetivos não podem se divergir dos objetivos da política, dos objetivos, né, nesse caso específico aqui, da luta antimanicomial, mas muito pelo contrário, né, os nossos objetivos convergindo com a luta antimanicomial, mas que a gente tenha autonomia para estabelecer esses objetivos, e é isso, né, que eu vou chamar aí de autonomia técnica. Então, a gente tem aí um conflito em relação ao trabalho profissional que se põe exatamente nessa linha de tensão entre o que é demandada aos assistentes sociais e o que esses têm formação, né, acadêmico-profissional, competência acadêmico-profissional para atender. Então, na saúde mental, a gente vê esse conflito aí em relação ao técnico de referência entre aquilo que é requisitado pelas instituições e o nosso estatuto profissional. No entanto, né, e aí eu vou resgatar aqui o Marx, a vontade ou a orientação teórico-política do profissional sozinha não é responsável pelos resultados. Então, eu estou adensando essa condição de trabalhador e eu estou adensando esse limite que cada um de nós tem nas instituições onde nós nos inserimos. O que o Marx diz? Abre aspas. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Fecha aspas. Né? Então, dessa forma, a realidade material na qual a gente se insere, né? Na qual o nosso trabalho se realiza, ela é determinante para o resultado e para a qualidade dos serviços que são prestados. Então, não basta competência, não basta engajamento, não basta formação. É preciso tudo isso e é preciso também condições objetivas reais para que esse trabalho se realize nessa direção. E quando eu estou falando de condições objetivas e reais, eu estou falando das condições mesmo materiais, recursos humanos, carga horária de trabalho, condições de trabalho, salário, né? E também as condições postas pela forma de organização do processo de trabalho, que isso aí também é uma escolha, né? Não é algo que é determinado diretamente. E o que a gente tem visto é que essa escolha, de modo geral, tem se colocado na direção de pensar a função do técnico de referência como um elemento central, né, dentro dos serviços e na execução da política de saúde mental dentro dos CAPs. Bom, então a gente considera, né, que a construção de um trabalho na saúde mental que seja convergente
com o acúmulo teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo do serviço social dos últimos 40 anos, e com a proposta da desinstitucionalização italiana, porque, né, a gente precisa resgatar os elementos que informam e informaram a reforma psiquiátrica brasileira, né, a luta antimanicomial e os pressupostos que estão, né, nessa política. E a desinstitucionalização italiana é um desses pressupostos, é uma dessas influências, né, que vai apontar o horizonte antimanicomial, né? É a perspectiva da desinstitucionalização que traz à tona a discussão da luta antimanicomial, a bandeira da luta antimanicomial. Então, se a gente quer pensar a construção do trabalho do assistente social na saúde mental a partir do nosso arcabouço, né? E também a partir, né, da proposta da desinstitucionalização italiana, eu entendo que isso coloca para os assistentes sociais a necessidade de nós reconhecermos as contradições que são inerentes à ordem capitalista e que tornaram a saúde mental, o louco e a loucura expressões da questão social, né? Que é onde se localiza o nosso objeto de intervenção. O nosso objeto de intervenção não está no sofrimento psíquico desse sujeito. O nosso objeto de intervenção não está no mundo psíquico desse sujeito. O nosso objeto de intervenção está mais na materialidade da vida desse sujeito, na objetividade da sua vida, das suas necessidades, né? Mas também ela está no âmbito da cultura, né? No âmbito ideopolítico desse sujeito. E aí, né, assim, eu penso, né, que é o pensamento crítico dialético que pode nos oferecer mais instrumentos e mais elementos para analisar, para entender essa realidade, para desvendar essa realidade, né? E para tomá-la como objeto da nossa intervenção. Vou fazer um parêntese aqui. Alguns anos atrás, quando eu dava a disciplina de saúde mental, uma disciplina letiva, eu comecei a dar a disciplina de saúde mental, eu não tinha, né, feito doutorado ainda, né? Essas questões em relação ao exercício profissional começaram a chegar na disciplina por conta de alunos que faziam estágio. E aí, uma indefinição sobre o que era o trabalho do assistente social na saúde mental, né? Uma indefinição em relação ao objeto de trabalho do assistente social na saúde mental. E aí eu comecei a construir na minha cabeça, olha, o que é as ideias, né? E o que é a realidade. Na minha cabeça, eu comecei a construir uma hipótese de que a dificuldade dos assistentes sociais em construir um trabalho na saúde mental orientado por todo esse acúmulo estava localizada também numa dificuldade de reconhecer a questão social ali como seu objeto de trabalho. Uma vez que na saúde mental, o sofrimento psíquico, a crise, né, isso muitas vezes rouba a cena, porque isso se coloca no nível da imediaticidade e de uma necessidade de ser respondida de forma imediata, sim, né? Porque no serviço de saúde mental, a gente tem, historicamente, aqui no Brasil, né, uma maioria de profissionais oriundos do campo psi, né, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né, e uma minoria de assistentes sociais. Então, né, o discurso hegemônico dentro dos CAPs é muito mais um discurso psi do que o discurso social, por conta da própria natureza da formação da maioria dos trabalhadores que ali estão. Então, eu via essa realidade muito distante, porque eu não tinha ido fazer a pesquisa ainda, eu via essa realidade um pouco distante, falei assim, eu acho que o que acontece é que os assistentes sociais não estão conseguindo identificar ali as expressões da questão social como seu objeto de trabalho em função desse emaranhado psi que se coloca aí no serviço de saúde mental. E fui para o projeto de doutorado com essa hipótese. Quebrei minha cara quando eu fui fazer as entrevistas, porque não foi absolutamente nada disso que eu encontrei. Os assistentes sociais conseguiram nomear claramente quais eram as demandas, quais eram as expressões da questão social, que eles identificavam, que eles viam que precisavam ser respondidas por assistentes sociais, mas que em função da função do técnico de referência, eles não conseguiam atender essas demandas e precisavam encaminhar para outros espaços. Né? E eu falei assim, olha, gente, como que na cabeça da gente as coisas vão se construindo de uma forma e quando a gente vai para a realidade, ela mostra, né, de fato, o que é. Então, o que eu vi
Não é uma dificuldade de reconhecimento da questão social como objeto de trabalho, né? Não é uma dificuldade de entender o que poderia ser o trabalho do assistente social na saúde mental, mas está relacionada a essa forma de organização do trabalho, das equipes interprofissionais e dessa concepção, né, de um trabalhador genérico que todo mundo faz de tudo na saúde mental. Bom, e aí, né, qual que é o problema dessa perspectiva de trabalho posta pela função do técnico de referência? De acordo com os relatos, né, esse trabalho ele tem um caráter mais individualista, mais subjetivista, né, mais clínico, que se opõe, né, à direção social hegemônica hoje no interior da organização da nossa categoria, não no interior da categoria, mas da organização da nossa categoria, né, dessa direção social que a gente tem aí posta, né, foi forjada no movimento de reconceituação, na renovação do Serviço Social Brasileiro, materializada no Código de Ética, na Lei de Regulamentação, diretrizes curriculares, etc., que a gente chama aí, né, do projeto ético-político do Serviço Social. Bom, e aí eu penso o seguinte, que a gente tem, né, assim, um campo vasto para a atuação do assistente social na saúde mental, né? Eu continuo defendendo isso, porque a reforma psiquiátrica, né, ela aponta para uma outra forma de atenção à pessoa com transtorno mental. Que forma de atenção é essa? Que visa a cidadania como elemento central, né, do processo de tratamento, de reinserção desses usuários, né? Os serviços de saúde mental, eles apresentam demandas para a realização de trabalhos que não estão circunscritos apenas ao campo do conhecimento da área da psicologia, psiquiatria e psicanálise, muito pelo contrário, né? Porque esses serviços, eles primam pelo trabalho contra a discriminação, contra a segregação, o estigma, se colocando a favor da reinserção sociofamiliar, do reconhecimento da cidadania do louco, da garantia do tratamento em liberdade. Então, assim, sobre esses elementos, nós temos total competência teórica, metodológica, ética, política e técnico-interventiva para operar estratégias e criar estratégias de intervenção que coadunem com esses objetivos, né? Então, assim, eu vejo que a reforma psiquiátrica, né, os avanços que a gente construiu, que hoje estão, né, sob ameaça, eles abriram um vasto campo de possibilidades de atuação para assistentes sociais, né? Não dessa forma centrada, né, nessa função com caráter subjetivista, clínico e individualista, né? Mas, por outro lado, volto a afirmar que essa centralidade na figura do técnico de referência, né, assim, a meu ver, né, diante da realidade que a gente encontrou, ela está determinada por alguns elementos. Um eu já falei, né, que é essas condições objetivas e materiais dos serviços públicos, que são precários em sua maioria, que são insuficientes para a realização de todo o trabalho no âmbito da política de saúde mental, como todos os serviços públicos atualmente no Brasil, né, que vem sofrendo aí com a precarização, né, desses serviços, com baixo financiamento, com corte de financiamento, né? Então, a gente tem um sucateamento muito grande dos serviços públicos. Então, essa é uma realidade dada, é uma realidade posta, é uma realidade que está para além das nossas escolhas, intencionalidades, vontades, estatutos profissionais, é algo que está colocado. Outro elemento que eu acredito também, né, que determina aí a necessidade, né, e a centralidade dessa função, dessa forma genérica, é a orientação teórica, metodológica e ideopolítica que é predominante na saúde mental. E que tem, nas teorias pós-modernas, uma de suas grandes referências para pensar a realidade social, para pensar a particularidade dos serviços, para traçar estratégias de ação e para a constituição das equipes interprofissionais. Então, o campo da saúde mental é um campo atravessado, não é um campo plural, é um campo bastante eclético, né? Porque ele é atravessado por diversas correntes teóricas, né, de naturezas e fundamentações muito diferentes e até divergentes.
E um outro elemento também, né, que pode oferecer ou não resistência, né, para essa função com esse caráter mais individualizante, que é a questão da incorporação ou não do pensamento crítico dialético pelos assistentes sociais, né? Por que eu coloco isso? Porque isso foi uma coisa também que ficou bastante clara na pesquisa, né? Quando eu perguntei mais diretamente para os assistentes sociais sobre isso, método de interpretação da realidade, autores, etc., aqueles que, né, falaram, né, do materialismo histórico dialético como método de interpretação da realidade na qual eles estão inseridos e trabalham, foram os mesmos que, em outras questões, colocaram mais resistência a assumir essas funções de cunho individualista, subjetivista e etc., né? Então, isso me levou a pensar, né, que há uma relação, né, importante aí entre esses fundamentos da nossa formação e da nossa profissão e o exercício profissional. A forma como a gente incorpora ou não esses fundamentos, a relação que esses fundamentos têm com a nossa vida e com o nosso exercício profissional. Quanto tempo falta para mim, Corina? Só para eu empolguei Mais aqui que a 5 gente... minutos. Minutos? Beleza, estou quase acabando. Já estou chegando para a Carmen. Bom, então, né, assim, vou dar uma avançada aqui. Vamos pensar o seguinte: se por um lado, né, nós temos a proposta da desinstitucionalização italiana, que define a pessoa com transtorno mental como uma existência sofrimento, e a sua relação com a materialidade da vida social como objeto da saúde mental. Então, né, assim, Franco Rotelli, Basaglia, eles pensam a desinstitucionalização italiana a partir dessa perspectiva, né, de entender o transtorno mental não na sua dimensão subjetiva, meramente psíquica, mas como uma existência-sofrimento. E como existência-sofrimento, esse corpo que sofre é um corpo que vive uma vida social, é um corpo que vive uma vida material, é um corpo que tem necessidades materiais, que tem necessidades sociais. Então, esse é um aspecto. O outro lado, da nossa formação. A perspectiva crítico-dialética, ela nos leva a problematizar as determinações sócio-históricas que fazem do usuário da saúde mental um sujeito vinculado a relações sociais. Que essas relações sociais, elas tanto podem isolar esse sujeito do contexto societário que ele vive, como elas podem contribuir para o seu fortalecimento e ingresso no campo do trabalho, da família, habitação, lazer, por exemplo. Então, a perspectiva crítico-dialética, a partir da análise da realidade, né, como uma totalidade social e das relações sociais como relações de produção e reprodução social, a gente pensa esse sujeito, né, que esse sujeito ele pode estar vinculada a relações que podem excluí-lo, incluí-lo, que podem descriminalizá-lo ou não, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade de intervenção também nessa dimensão cultural, material, ideopolítica da vida desses sujeitos. Então, se por um lado, uma forte influência na reforma psiquiátrica brasileira, que é a desinstitucionalização italiana, traz para a gente a necessidade de pensar o louco e a loucura nessa dimensão social, material, como uma existência, sofrimento, a gente tem um aporte teórico-metodológico do serviço social que caminha nessa mesma direção de pensar esse sujeito inserido em processos de relações sociais. Por que a gente vai tentar colocar o nosso dedo onde a gente não tem conhecimento para isso, que é nessa dimensão psíquica, subjetiva, individualista, clínica e etc. Se a própria política de saúde mental, política não, se a própria reforma psiquiátrica e os seus pressupostos apontam para a gente elementos que convergem com a nossa direção social, né? E isso, para quem estuda a reforma psiquiátrica, está muito claro. Para quem estuda desinstitucionalização, está muito claro que não é a perspectiva individualista, subjetivista, que predomina ali, é essa perspectiva social, crítica, material, objetiva, cultural,
né? Então, tem um trem aí que não está encaixando. Tem alguma coisa aí que não encaixa, né? Bom, eu teria mais algumas coisas para falar aqui, mas eu tenho certeza que a minha companheira Carmen vai abordar esses elementos, né, mais específicos em relação ao trabalho do assistente social, que foi até uma combinação que a gente fez, né? Que assim, a pergunta, né, assim, que eu faço diante disso que eu, né, apresentei, que eu coloquei para vocês, a gente tem aí já algumas pistas para ressignificar o trabalho do assistente social na saúde mental, mesmo que seja como técnico de referência? É possível ressignificar essa função do técnico de referência numa outra perspectiva, dando uma outra direção para essa atuação? E aí eu passo para minha querida companheira Carmen e agradeço a todas, todos e todos por terem me ouvido até aqui. Boa noite a todos, todos e todas. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher, 33 anos de idade, sou branca, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, atualmente ele está um pouco rosa, olhos verdes, estou com uma blusa listrada de vermelho, azul e bege, e ao meu fundo tem uma parede branca. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, ao nosso conselho pelo convite, assim como a Cris também, que me convidou. Eu já tive presente numa outra roda de conversa, falando de um trabalho anterior, que foi na assessoria, né, dos atingidos, e é muito bom estar aqui hoje. Nessa época eu já estava na saúde mental, mas meu coração ainda estava pulsando ali naquele outro serviço. E hoje, meu coração está pulsando aqui na saúde mental, e eu espero conseguir contribuir com o debate, porque eu acho que o maior objetivo aqui hoje é a gente bater um papo, trazer questões, talvez possíveis saídas, ou como a Cris bem disse, né, ressignificar, né, esse papel do técnico de referência. Então, vou falar rapidamente de mim. Eu sou, né, graduada na primeira turma de serviço social da UFOP, inclusive a Cris foi minha professora, fiz a letiva com ela de saúde mental, fiz o mestrado em serviço social e sujeitos sociais, e até então, meu objeto de pesquisa e de trabalho era a violação de direitos de comunidades atingidas por barragens hidrelétricas, né? Após o rompimento da barragem Mariana, eu atuei, né, junto dos atingidos. Ainda no mestrado, eu lecionei na UFOP, fui professora substituta por 2 anos. E em 2018, eu cheguei em Itabirito, na saúde mental, no CAPS-1. E eu acho que é importante dizer que não era um espaço socioocupacional que eu esperava, que eu queria, ou que um dia eu imaginei. Eu acho que o espaço socioocupacional anterior que eu estava, né, na assessoria, era exatamente o que eu queria. Mas e aí eu fui chamada para um concurso, né, analisei todos os pontos, somos trabalhadores, e pensei, não, para mim vai ser melhor estar aqui na saúde mental. Então, eu cheguei bem do jeitinho que a Cris falou, assim, quando a gente inicia e quer entender melhor do serviço, e inicialmente a gente leva um susto, achando que a gente não tem um conhecimento técnico para estar ali, que a gente não tem com o que contribuir, que a gente não entende praticamente nada do que está acontecendo, assim. Foi um primeiro mês que eu fiquei assimilando e pensando como que eu poderia trabalhar ali, né? Só que, com o tempo, algumas questões foram me chegando, e teve uma fala muito especial para mim quando eu estava nesse processo de querer fazer curso, de entender de psicologia, de psiquiatria, entender tudo que acontecia ali, que foi da minha coordenadora, na época uma psicóloga. Ela falou para mim assim, Carmen, eu não quero que você faça isso, eu preciso da assistente social, eu já tenho psicólogo aqui. Eu fui, né, eu era uma assistente social já, porque nesses espaços, né, a grande maioria ainda são psis, então ela me disse, eu quero a assistente social. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia ser assistente social sendo técnico de referência, né? Vamos ver aqui.
Eu acho que é importante, antes de eu falar desse funcionamento, como que é o meu serviço, eu localizar exatamente o local que eu trabalho, que é isso que a Cris trouxe para a gente, de condições objetivas de trabalho. E eu tenho uma percepção que na cidade onde eu atuo, aqui em Itabirito, eu tenho algumas condições diferenciadas de trabalho. A gente tem, né, a nossa rede de atenção psicossocial, a RAPS, ela é bem robusta. A gente tem 7 UBSs, atualmente nós estamos com 3 CAPs, tem matriciamento, tem supervisão clínica. Quando eu cheguei, né, na equipe do CAPS 1, todos os meus colegas, né, já eram concursados. Então, é uma equipe, né, que não sofre constantemente mudanças, então a gente consegue se alinhar de uma forma mais tranquila, né, ser uma equipe coesa, e eu acho que essas condições objetivas de trabalho fazem toda a diferença, né. Quando a Cris fala de ressignificar, né, o técnico de referência, eu entrei nesse processo, eu considero que eu ainda estou nesse processo, a gente ainda tem muitos questionamentos do que dá para mudar, do que é possível fazer, mas eu acho que o principal, né, enquanto técnico de referência, e a maior contribuição que a gente pode dar enquanto assistente social, é entender o sujeito na sua integralidade. Eu acho que é como a Cris disse, assim, a luta antimanicomial nos disse isso, né? Muitas vezes, os usuários do serviço são nos apresentados pelo seu CID. Fulano, que tem CID tal. Nós, assistentes sociais, o CID não é o principal para a gente. Né? É fulano, que está inserido em tal e tal território, que tem tal e tal família, que está desempregado, que tem situação de rua. É o sujeito como um todo. Não é simplesmente o transtorno. E eu acho que a nossa maior contribuição vem desse olhar crítico, vem de apontar sempre para os nossos colegas o sujeito inserido na sua realidade social, né? E aonde, eu acho que é muito importante, assim, aonde tem expressão da questão social, tem trabalho para o assistente social, né? E no CAPES tem várias expressões da questão social. Eu acho que é importante que parta da gente esse entendimento de que saúde mental não é psicologia, não é psiquiatria, né, não é medicação. Eu acho que nós, assistentes sociais, precisamos ter isso claro, para a gente entender qual que vai ser a nossa função. Como, né, imagino que todos nós aqui já sabemos disso, mas saúde mental, ela só pode ser viabilizada ou garantida se a pessoa tem acesso à moradia, alimentação, trabalho, educação, né, segurança pública, dentre várias outras questões. Então, garantir a esse sujeito o tratamento em liberdade no território, que é o objetivo dos CAPs, é uma das coisas, né? Como que a gente insere esse sujeito no território? Além do CAPS, o que mais é a vida desse sujeito? Então, eu acho que é aí que o assistente social vai poder entrar, né? A gente viabiliza, a gente trabalha viabilizando direitos o tempo todo. Então, a gente tem esse olhar. E eu acho que, além disso, a gente também consegue ter uma escuta atenta. Assim como os outros colegas nossos que trabalham na referência técnica de outras profissões, também trabalham com a linguagem, né? Escuta, fala, orienta, o assistente social também. Eu vou falar um pouquinho de como que é a nossa organização aqui, enquanto técnicos de referência, só para vocês entenderem, né? O que é essa função do técnico de referência e como ela se dá, para que eu, então, possa fazer mais algumas considerações de como que eu tenho tentado ressignificar essa função. Eu acredito que, né, em outros CAPs, assim como aqui em Itabirito, né, a gente se divide, né, em técnico de referência, que é aquele que vai acompanhar o sujeito, né, em todo o seu projeto terapêutico singular.
Então, a gente vai construir um projeto terapêutico, entendendo quais são as necessidades daquele sujeito, o que está acontecendo, como que o serviço pode contribuir, sempre com a participação do sujeito, né? Então, todos os direcionamentos em relação ao acompanhamento, né, no serviço, fica com aquele técnico de referência que acompanha o sujeito X. E aí, essa é uma das funções. E aí, nós vamos definir como vai ser o acompanhamento dele. Não precisa de ser uma definição só, eu posso discutir em equipe e entender melhor, né, outras opiniões, e a gente faz esse direcionamento. Além desse acompanhamento específico, né, que a gente faz o acompanhamento individual do sujeito, dos seus familiares, a gente também fica na permanência dia, que é o espaço que os nossos usuários que precisam de estar mais próximos do serviço, que estão, né, no momento de crise, que precisam de um cuidado maior mesmo, eles ficam, passam um dia, então vai ter momentos que a gente vai estar na permanência dia, acompanhando esses usuários do serviço, outros momentos a gente vai estar na permanência dia, realizando oficinas, né, e em outros momentos a gente vai estar no acolhimento, ou como alguns chamam de plantão, para direcionar todas as demandas que chegam naquele dia, né, talvez chegue alguém que é de um outro técnico de referência com uma questão e é você que direciona, naquele dia que você está no plantão, porque o outro colega está em outra atividade, né. E aí nós temos, né, possibilidades e instrumentos de trabalho, não só do assistente social, mas dos outros colegas também, né, além da escuta, né, da linguagem que eu disse, a gente pode utilizar de outros instrumentos, como a visita domiciliar, né, a orientação familiar, o acompanhamento do sujeito. Na saúde mental, a gente usa procedimentos, né, a gente tem que lançar os mapas de atendimento, e tem um que é acompanhamento terapêutico. E o assistente social, ele faz muito isso com outro nome, que é assessorar o sujeito, que é trabalhar a autonomia dele, de estar com ele inicialmente, mas de mostrar, olha, isso aqui é possível, você pode fazer por aqui, fazer por ali, né? Então, eu tenho cada vez mais pensado as possibilidades de como o técnico de referência de como o assistente social pode atuar como técnico de referência sem deixar de ser assistente social. Eu acho que um dos pontos fundamentais, e eu sempre trago isso, assim, para a equipe, e essa fala, né, anterior da minha coordenadora mostra isso também, é o nosso olhar técnico, né, na maioria dos CAPs, a gente faz reunião diariamente, né, de passagem de plantão, para discutir os casos, e é muito diferente quando tem a presença do assistente social ali, porque ele vai trazer um outro tipo de discussão. Hoje eu estava conversando, né, com a minha coordenadora, e ela disse isso: você lembra de todas as reuniões que você participava, a equipe falava A e você falava B, e se encontrava? Porque é isso, né, eles vão vir com um olhar talvez subjetivo, né, da formação deles, da técnica deles, e a gente vai vir ali com um olhar da integralidade, um olhar social, apontando outras questões que por vezes não era o foco deles até aquele momento, né. Eu acho que trabalhar em rede é algo que o assistente social faz muito bem também, os direcionamentos, né, seja encaminhar para assistência, para previdência, né, para outras políticas públicas, eu acho que é algo que nos cabe muito. E aí eu fico só pensando que, às vezes, é difícil fazer, porque eu vou escutar de alguns colegas: mas, Carmen, eu não tenho tempo para fazer essas outras questões, porque eu sou técnico de referência e estou acompanhando, né, um outro sujeito e não me sobra tempo. E aí eu acho que entra um ponto que é importantíssimo, que é o trabalho em equipe, né, da gente alinhar com a nossa equipe. Assim como nós não sabemos, né, com o tempo a gente vai aprendendo, mas quando a gente chega no serviço, a gente não sabe exatamente o que é o psicólogo ali naquele serviço, o que é o terapeuta ocupacional ali naquele serviço, eles também não sabem do assistente social. Quem sabe da nossa função somos nós. Então, nós precisamos estar sempre comunicando, colocando, explicando, né, até para que a equipe comece a validar e entender a importância desse olhar, dessa atuação.
por que a gente toma determinada conduta. Então, eu acho que é importante, e eu aprendi isso com a Cris, no nosso grupo de estudo, que houve um momento que eu estava muito resistente, quando algum colega meu me solicitava ajuda, por exemplo, para agendar um BPC. E aí eu ficava muito resistente, que eu falava, gente, se eu tenho que fazer todas as funções, por que ele também não pode agendar o BPC? E aí eu lembro que nesse dia a Cris falou, porque é algo seu, né? É algo do seu campo, é algo que você tem conhecimento, então por que você não poderia fazer? Né? Então eu acho que às vezes a gente precisa desarmar um pouco com a equipe, dialogar, conversar e entender que eu tenho, né, os usuários do serviço que eu acompanho enquanto técnica de referência, que vou dar esse direcionamento no projeto terapêutico, mas que tem outros usuários ali que os meus colegas acompanham e que eu posso contribuir na condução do caso, que eu posso contribuir de outras formas, né? E talvez parar de rivalizar mesmo com outros, isso é dos psicólogos, do assistente social, isso é do TO, e falar, assim como a gente fala, né? O sujeito é da rede, não é só do CAPS, né? O sujeito é nosso. Então, se a assistência pode fazer, né, de um jeito, a saúde de outro jeito, dentro do CAPS é possível que o assistente social ofereça um acompanhamento e o psicólogo ofereça outro acompanhamento. Só que isso é uma construção. Como a Cris disse, o técnico de referência, da forma que ele está, né, dado hoje, já é algo hegemônico. Então, a gente precisa, né, desconstruir, construir com a equipe nesse movimento de tentar ressignificar mesmo. Deixa eu ver mais o que eu preparei aqui para falar. Eu acho que é muito importante que a gente, como assistente social, a gente seja proativo, que a gente saia um pouco do lugar de conforto, de resignação, de que está dado que sou técnico de referência, irei trabalhar, né, como me pedem, oferecer o que estão pedindo e não problematizar, não criticar, né, não tentar dialogar mesmo com nossos colegas e mostrar o que o assistente social pode fazer. Como eu disse, eu acho que tem vários espaços que a gente pode fazer isso, além das conversas individuais, mas especialmente nas reuniões clínicas. Eu acho que é importantíssimo, quando a gente vai pensar na condução do caso, nas supervisões clínicas, a gente pontuar, a gente levar o nosso conhecimento técnico. Porque, como eu disse, no CAPS é uma minoria, né, de TO, de assistente social, e a grande maioria são os psicólogos e são os psis. Então, eles já têm a área de conhecimento deles ali consolidada, eles também já vão ter um discurso hegemônico, uma forma de acompanhar. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa falar sobre o que nos é caro, né? Sobre o nosso objeto de trabalho, sobre as expressões da questão social. A gente precisa problematizar isso junto à equipe para contribuir na condução, né, dos usuários do serviço. Eu acho que é importante, né, a gente falar dessa construção que é coletiva, porque eu iniciei fazendo esse movimento, né, no CAPS onde eu trabalho, sempre fui, né, muito bem acolhida pela minha equipe, vários pontos de resistência, a gente sempre dialogando, não mudou a forma, a gente continua trabalhando como técnico de referência, só que eu mudei a minha forma de atuar. Eu acho que isso é importante, né? O técnico de referência continua sendo a forma de organização do serviço. Eu consigo perceber, né, uma lógica nessa organização, inclusive fazendo, né, as críticas a esse trabalhador que é multi, como a Cris falou, né, que faz de um tudo. Então, se falta um assistente social um dia, né, na equipe, é como se, entre aspas, não fizesse falta, porque tem outro que vai fazer a mesma coisa que o assistente social faz. Então, eu acho que a gente precisa de problematizar que não, que o outro não vai fazer a mesma coisa que eu faço. Não com o olhar que eu faço, não com os instrumentos que eu uso, não da forma que eu faço, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega aqui do CAPS da AD, e ela estava me passando uma situação, e aí eu falei para ela, você já pensou em fazer isso, isso e isso? E aí ela me deu um retorno, nossa, eu gosto de conversar com você, que você é prática. Porque são questões do assistente social.
né, de fazer algum encaminhamento, de acionar tal serviço. Então, é nessas trocas, nesses diálogos, que a gente vai fazendo o que é do assistente social, né? Junto com os colegas e junto com os usuários. E eu acho que é importante também a gente conversar com os nossos, como a gente está fazendo hoje. A Cris citou aí um grupo de estudo. Eu me recordo que, eu não lembro quando o nosso grupo começou, Cris, mas eu acho que foi 2022, final de 2022, início de 2023. Ele surgiu de uma conversa com uma colega minha, com a Flávia, que atua em Ouro Preto. A gente ligou para falar de algum caso, ou que estava indo para lá, ou que estava vindo para Itabirito, e a gente foi e conversou, e começamos a falar dessa angústia que era o trabalho enquanto técnico de referência. Ela com as questões dela lá, eu com as minhas. E aí nós fizemos um grupo de assistentes sociais da região dos Inconfidentes, e a gente iniciou uma conversa, uma proposta de grupo de estudo, e aí eu fiz contato com a Cris aceitou, e a gente iniciou esse grupo de estudo, né, e a gente estava, até então, agora a gente está finalizando o estudo da tese da Cris, que é um espaço, que é um coletivo nosso, que a gente pode falar, que a gente pode pensar, nossa, eu não tinha pensado desse jeito, vou tentar dessa forma, né, às vezes a gente conversa individualmente, numa situação dessa, o que você faz, como que você age, você tem, né, alguma ideia, alguma coisa, a gente vai conversando com os nossos. Eu acho que é importante a gente se fortalecer entre os nossos, para também nos fortalecer com a nossa equipe, que é multi. E, de fato, ser multi, né, não deixar o serviço social, a nossa atuação profissional apagada, né, não permitir que a gente fique apenas com essa carapuça de técnico de referência, né? Eu acho que a gente precisa se colocar como assistente social, né, no nosso trabalho. Pensando sempre que o assistente social é aquele que vai viabilizar direitos, né? E os usuários do serviço que a gente acompanha têm muitos direitos violados. Então, se a gente não pensa em como viabilizar esses direitos, não dá os encaminhamentos, não direciona, quem vai fazer? É o psicólogo que vai fazer? É o TO que vai fazer? Somos nós, né? Eles podem fazer com o nosso auxílio, mas somos nós que vamos direcionar, né? E eu acho que eu estou repetitiva em falar isso, mas é porque no início eu tive muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de me colocar, uma segurança técnica muito forte. Só que no início eu fiquei muito ressabiada, achando que eu não era capaz. Até que essa chavinha virou. E eu acho que é para responder a pergunta da Cris, né? Como ressignificar esse papel de técnico de referência? É a gente começar a trabalhar com aquilo que é o nosso objeto de trabalho, com as expressões da questão social. O objeto de trabalho a gente tem, nos chega ali todo dia. Então, é a gente conseguir direcionar o nosso olhar para isso e as nossas ações. É a gente conseguir se posicionar diante de um saber médico, diante de um saber, né, psicológico, subjetivo, a gente trazer também esse sujeito na integralidade. Eu acho que se tem assistente social no CAPS, tem um motivo, né? Senão não precisaria de assistente social no CAPS. E eu quero salientar o quanto que é importante a gente fazer esse movimento, assim. Eu estava conversando com a Cris semana passada, e eu ainda não tinha parado para pensar ou problematizar, né, que hoje eu estou no cargo de coordenação técnica no CAPS-AD, né? Eu tive aquela coordenadora que me incentivou lá no início, falando que precisava de assistente social, depois houve uma troca de coordenação, e a minha atual coordenadora entendeu que eu, enquanto assistente social, com o meu conhecimento técnico de assistente social, eu poderia ser a coordenadora técnica do CAPS-AD. Então, quando a gente faz um trabalho de coordenação técnica, não é um trabalho administrativo, eu estou dando um direcionamento para o serviço, né, para as nossas atuações, né, para os nossos atendimentos, e a grande maioria dos serviços de saúde mental, geralmente quem ocupa esses espaços são os PSIs. Né, entende-se que o assistente social não teria uma capacidade técnica de estar ali nessa coordenação. Então, quando eu fui falar com a Cris,
é que a minha ficha caiu. Olha que legal, olha que bacana, né? Eu sou um assistente social nesse espaço, onde é privilegiado o conhecimento dos psis, seja psiquiatra, psicólogo, né? Outros espaços, como, por exemplo, a supervisão clínica, a gente tem colegas que são supervisores e são assistentes sociais, né? Mas, ainda assim, a grande maioria das supervisões que a gente recebe ou é com psiquiatra ou é com psicólogo. Então, por isso que eu falo da importância da gente se posicionar e falar do nosso trabalho, do nosso serviço, né? Porque disso a gente sabe falar. Talvez a gente não vai saber falar do CID, não vai saber falar de tal medicação, mas a gente sabe falar de outras questões, não só sabe como deve. É um dever do assistente social, né? Eu acho que eu tenho muitas questões, eu não sei se eu falei tudo, mas eu acho que é importante a gente poder abrir, né, para as perguntas, que aí eu retorno com outras questões. Eu notei algumas coisas, né, quando a Cris estava falando também, e eu só queria fazer um adendo que eu acho importantíssimo, que é para a gente ficar atento, né, já que a gente está falando de saúde mental, aos novos manicômios, né, que estão surgindo. E dizer que manicômio não é só um lugar, é uma forma de tratamento. Então, a gente pode estar no CAPS e a gente pode ser manicomial dentro de um CAPS. Então, eu acho que isso também é muito caro ao assistente social. Então, para a gente ficar atento, né, aos novos manicômios, direcionamentos para comunidades terapêuticas, né, que quando eu digo novos manicômios, eu me refiro a isso. Hoje eu estou no CAPS AD, então, para a gente ficar atento, para a gente ser resistência, né, a essas formas de tratamentos onde somos privados, né, de liberdade, onde nossos direitos são cerceados, onde o sujeito não tem autonomia de tomar decisão nenhuma, né? Então, que a gente possa, de fato, garantir um tratamento em liberdade.